Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas à nossa aula de quê? A nossa aula de português, a aula de pronomes, a aula de morfologia hoje é uma aula que falará, que versará sobre pronomes. Então, quando a gente está falando sobre pronomes, a gente está falando sobre uma das classes gramaticais mais cobradas de vocês e, sem dúvida nenhuma, uma das classes gramaticais mais importantes e mais longas. Eu diria que nós temos 4 classes que são muito longas. A gente falou o substantivo, vocês acompanharam aí, né? São 5 blocos, é coisa pra caramba. Quando a gente fala de adjetivo, a gente também tem uma aula longa, é uma aula mais curta do que a do substantivo, mas é longa. A aula de pronomes é uma aula longa e a aula de verbo é a aula mais longa. A aula de verbo, ela ganha, né? Assim, ela sai na frente exatamente porque tudo leva verbo, né? Quando a gente está falando sobre sintaxe, a gente precisa entender verbo. Então a gente tem muitas relações que a gente vai precisar construir. Hoje, a gente começa falando, e a gente vai falar sobre pronomes que são, na verdade, elementos extremamente participativos das construções sintáticas que nós encontramos na língua portuguesa, né? São extremamente participativos em que sentido, né? Assim, a gente vai perceber que dificilmente você consegue fazer a construção de uma frase, né, de um enunciado, sem que você tenha ali naquele enunciado um pronome. É muito difícil. E aí a gente vai perceber que esses pronomes apresentam algumas particularidades, né, assim. Quais são as principais particularidades que a gente vai conversar? Uso de pronomes de forma incorreta. A gente tem tido um uso de pronomes de forma incorreta com muita frequência, né, assim. A oralidade que acaba tomando conta, a oralidade que acaba pegando, vamos dizer assim, no pé, né, e pegando bem no pé mesmo, da norma culta, e por conta disso a gente acaba tendo esse crescimento no uso de oralidade. Por exemplo, o uso do mesmo como pronome, o uso do pronome onde de forma desregrada, né, a gente acaba tendo uma série de probleminhas ali. O que a gente vai conversar também? A gente vai ver quais são os usos gramaticais, né, o que é liberado, como é que se usa gramaticalmente um determinado pronome. Então a gente usa gramaticalmente um pronome a partir de qual perspectiva, né? A gente usa, vamos usar aqui os pronomes, o pronome pessoal do caso reto, a gente usa para quê? Tudo isso a gente vai conversar, tudo isso na aula de hoje. Bora que só bora? Bora que só bora. Segura aí comigo pra gente começar. Como vocês já estão acostumados, a gente vai trabalhar basicamente com a ideia do quê? A gente vai trabalhar basicamente com a ideia das separações dos pronomes em 3 partes: semântica, sintaxe e morfologia. A gente vai conversar um pouquinho a respeito dessas 3 noções aí. Como é que a gente começa? A partir da semântica, a gente vai entender o seguinte, ó. Sem dúvida nenhuma, um dos elementos com maior variação, então, ó, com a maior variação de valores, né, no caso, semânticos. Ou seja, né, dada a sua extensão enquanto classe. Ela pode, por exemplo, generalizar, pode indicar posse, pode ter várias utilizações. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Vamos imaginar que a gente diga o seguinte, ó. O meu professor explicou tudo hoje. Certo? E aí eu venho aqui e digo, por exemplo, eles entenderam-no. Então, ó, eles entenderam-no rapidamente. Então, só para vocês terem aqui a noção de que eu escrevi dois constituintes, né, assim, 2 elementos sintáticos completos, fizemos essa construção um pouco mais ampla, coloquei aí 2 relações para vocês verem, e aí a gente vai começar pensando da seguinte maneira, ó, quando eu digo o meu professor explicou tudo hoje, eu tenho dois pronomes, ó. Tenho o pronome meu e tenho o pronome tudo. Como lá em cima estava sendo a proposta exatamente, aqui eu tenho uma ideia de modificação, ó. Aqui eu tenho uma ideia de posse, esse meu se refere a professor, esse tudo está apresentando uma noção de generalização, substituindo, e aí você vai guardar essa informação um pouquinho mais para frente, o nome, né, ou a ideia. Vou colocar aqui o nome e a ideia, porque tudo aqui pode ter sido tudo da gramática, tudo da morfologia, tudo da interpretação de texto, não importa. Ele explicou tudo. Então eu tenho meu modifica professor e é um pronome possessivo. Tudo
é um termo que está substituindo uma ideia anterior, um elemento anterior, né, ainda que externo a essa construção. A gente já vai conversar um pouquinho sobre essa externalidade, mas a ideia principal é que ele está generalizando. Então a gente tem um pronome indefinido, então pronome possessivo e um pronome indefinido. As classificações dos pronomes é que costumam causar um pouco mais de problemas na cabeça de vocês. Por quê? Porque essas classificações, elas são classificações essencialmente semânticas, então elas são vistas a partir de um ponto de vista da semântica e ainda assim a gente precisa tratá-los, né, a partir de um ponto de vista sintático. Então há uma variação também com relação a essa sintaxe. Quando a gente pensa em sintaxe, a gente está falando em quê? Ó, sintaticamente, o que vai acontecer? Os pronomes podem acompanhar... Opa! Isso aqui é muito importante para o próximo slide. Ó. Os pronomes podem acompanhar ou substituir um substantivo. A função sintática, então, dependerá dessa relação. Se acompanhar é adjunto adnominal. Se substituir, passa a ter função substantiva. Então, você vai pensar, por exemplo, o seguinte, ó. Aqui em cima... eu acabei nem fazendo o de baixo aqui, né? Vamos fazer o de baixo, peraí. Eu tenho o eles e tenho o no. Esse no, que é um pronome. Aqui eu tenho dois pronomes pessoais, ó. Aqui eu tenho um pronome pessoal do caso reto. Aqui eu tenho um pronome pessoal do caso oblíquo, né? O que a gente vai entender, então, dentro daquele pressuposto que eu acabei de colocar para vocês, ó? Aqui em cima, ele funciona como adjunto adnominal. Aqui embaixo já é objeto direto. Aqui é objeto direto. Aqui é sujeito. Então, você vai perceber que essa classificação, né? Essa classificação como adjunto adnominal ou outra classificação, se for adjunto adnominal, você já sabe que ele estará acompanhando, logicamente, estará acompanhando o substantivo. Se pega outra função, está substituindo o substantivo. Então a gente começa pensando isso. Semanticamente é muita informação, semanticamente ele vai trazer muitas informações mesmo, sintaticamente vai variar se ele substitui um substantivo ou se ele acompanha esse substantivo. Então aí nós temos uma variação. Beleza. Seguindo em frente aqui, e morfologicamente, como é que a gente vai ter? Dentro da morfologia, por ser considerada uma classe nominal, então pega comigo aqui, ó, ela é considerada classe nominal, certo? Também vai apresentar uma variação grande que inclui, né, em gênero e número, podendo inclusive se referir a elemento dentro ou fora do discurso. Vou mostrar isso aqui para vocês, ó. Vamos imaginar que eu tenha essa construçãozinha aqui, que eu chegue para vocês aqui e faça essa construção. Vocês sabem que agora é sempre importante lembrar uma coisa muito, muito ampla para vocês aqui, ó. A partir de agora é hora de começar a quebrar tudo, é hora de começar a trazer algumas informações sintáticas para dentro dessa aula. Ainda que ela seja uma aula de morfologia, mas eu já preciso começar a provocar você com relação a noções sintáticas, tá? A gente vai, e aí a gente está partindo de um pressuposto, claro, de começar do zero, mas a gente sabe que existe um gap aí já, né? Existe um gap, que é esse buraco, mas existe um conhecimento prévio que a gente precisa acionar, basicamente. Então, o que a gente vai entender aqui? Olha só, vamos imaginar que eu diga para vocês o seguinte, ele estava em casa ontem. Aí eu digo, por exemplo, nós, os brasileiros, amamos o carnaval. Então a gente vai perceber que a gente tem dois pronomes aqui, que são pronomes que vão funcionar da mesma forma, ó. O ele e o nós, os dois estão funcionando como sujeito, certo? Então, ó, ambos funcionam como sujeito, então aqui é sujeito e aqui é sujeito, certo? Só que olha só o que acontece. A gente vai perceber que um tem um referencial interno no texto, e aí é esse os brasileiros aqui, e o outro referencial está externo ao texto. Quem é esse ele, né? Eu não tenho essa informação contida onde? Eu não tenho essa informação contida no meu texto. Então eu percebo que é uma informação que não está dentro do texto, ela está fora
desse texto. Então a gente começa a pensar o seguinte, eu fui para fora. Eu fui para fora tem um nome essa relação. A gente vai falar dessas relações um pouquinho mais para frente, mas são basicamente 3 relações, olha só. São relações de referenciação, vamos dizer assim. Eu tenho uma relação que é a relação anafórica, a relação que é catafórica. Essas duas aqui, ó, estão juntas porque elas são dentro de um texto, dentro do mesmo texto, tá? Então, ó, acabei que eu queria escrever de outra coisa, não deu certo, né? Então, estão dentro do texto. A referência a esses elementos aqui, ó, vai estar onde? Vai estar dentro do texto. Quando eu olho aqui para baixo, por exemplo, e digo nós, os brasileiros, eu percebo que essa referência está interna. Ela é, na verdade, uma relação, na realidade, catafórica. A gente vai pensar o seguinte, ó. Anáfora é alguma coisa que é retomada que vem antes. Catáfora faz uma referência a um elemento que é posterior. Catafórico, alguma coisa que vem depois. Anafórico, alguma coisa que vem antes. Deu para entender? E quando tá para fora, Wagner? Quando é exotextual, né? Assim, não é endo, é exo, para fora. Como é que a gente entende isso? A gente vai chamar isso de forma muito bonitinha, sabe de quê? A gente vai chamar isso de forma muito bonitinha de relação deitica. Então, ó, é uma relação deitica, porque eu vou ter que essa criatura está onde? Fora do texto. Wagner, por que você pode afirmar, então, que lá em cima, esse ele, quando você fez essa construção aí, ó, quando você fez essa construção, por que você pode afirmar que ele está para fora? Por que ele não está dentro do texto? Ou ele não é um referencial interno? Não. Porque esse ele vai variar, inclusive, conforme quem estiver falando. Vai ter momentos em que esse ele vai representar uma pessoa, quando sou eu a falar, e vai representar outra pessoa. Então, a relação deitica é uma relação que vai para fora do texto, não vai para dentro. Dentro é anafórico ou catafórico. Tudo bem? Anotou isso aí? É sempre muito importante você anotar, pensando, anafórico é posterior, catafórico é anterior. Então, anafórico depois, catafórico antes. Tudo bem? Pegou visão? Beleza, vamos lá. Seguindo em frente aqui nossa vida, vou seguir em frente com vocês. Nós temos 2 classificações iniciais que são importantes. Quais são essas 2 classificações? O chamado pronome adjetivo e o chamado pronome substantivo. É basicamente a ideia do seguinte, ó, vou partir dos exemplos e dos exemplos a gente segue em frente, ó. Aquele menino bonito entrou em minha casa hoje. Aí eu venho e digo o seguinte, ó. Nós encontramo-lo sentado. Opa, de onde eu tirei esse acento? Sentado à porta de casa. Vamos lá. O que vai acontecer? Olha só. Aqui eu tenho o seguinte. Aquele... Deixa eu trocar essa corzinha aqui por um verdinho. Vamos lá, ó. Aquele é e minha são os 2 pronomes encontrados onde? Aquele e minha são 2 pronomes encontrados dentro desse enunciado, certo? De propósito, logicamente, eu construí aí 2 pronomes para vocês. Perguntinha básica. Vou até olhar para vocês aqui para vocês poderem me responder. Se esses 2 pronomes aqui que eu coloquei inicialmente, eles se referem a alguém, eles estão relacionados com um substantivo ou eles estão substituindo um substantivo? Eles estão relacionados a um substantivo. Olha só o que acontece aqui, ó. O aquele se refere a menino e o minha se refere a casa. A mesma coisa não vai acontecer do outro lado, que a gente já vai conversar sobre isso. Então, aqui eu entendo que o pronome adjetivo, ele é aquela criatura que vai funcionar como o quê, ó? Você já pode pensar que funciona como, então, ó, funciona como
adjunto adnominal. Então, ó, funciona como adjunto adnominal e acompanha, então, e acompanha um nome. Aqui a gente percebe, ó, esse minha está acompanhando a palavra casa, esse aquele está acompanhando a palavra menino. Beleza. Então, por que pronome adjetivo? Exatamente porque vai trabalhar igual um adjetivo. O que o adjetivo faz? O adjetivo faz um acompanhamento de um substantivo, modificando esse substantivo. A gente já estudou adjetivo, a gente sabe disso. O adjetivo é uma criatura que vai fazer o quê? O adjetivo é uma criatura que vai modificar um determinado nome. Então, se um pronome toma função de adjetivo, significa dizer que esse pronome vai fazer o quê? Acompanhar e modificar o adjetivo. Então, ele vai tanto acompanhar quanto modificar o adjetivo. Ponto pacífico, ficamos super tranquilos aqui. Massa. Por outro lado, vamos voltar lá, ó. O que a gente tem neste segundo ponto? No segundo ponto, a gente vai ter o seguinte. Tenho ali uma relação, que é uma relação clara de um pronome aparecendo no lugar de um substantivo, ó. Nós encontramos-lo sentado à porta de casa. Então, esse nós, a gente vai entender, ó. Vamos puxar esse nós. Esse nós é o emissor mais alguém. Certo? Esse lo é o quê? Quem foi encontrado. Se a gente juntar aqui as duas ideias, eu posso dizer que esse lo é o tal do menino bonito lá. O emissor, o Wagner, mais Ana, minha esposa. Pode ser? Pode, uai, por que não? A gente está falando nós é o quê? Uma primeira pessoa e uma terceira pessoa. Né? Uma primeira pessoa do pronome, uma primeira e uma segunda pessoa. Eu e tu, eu e ele, eu e ela, né? Então, eu e eles, eu e elas, eu e vós, vai gerar o nós. Inclusive já fica como manha, né? Assim, sempre que você tem a primeira pessoa, sempre que você tem um ele, um eu, perdão, né? Sempre que você tem a primeira pessoa, o eu, você vai pensar o seguinte, cara, botei aqui na cabeça, ó, bonitinho. Eu tenho o eu, o que vai acontecer? Necessariamente, eu vou ter a primeira pessoa prevalecendo. Nesse caso, então, eu entendi o quê? Que no nosso bonitinho aqui, ó, o pronome adjetivo é uma coisa e o pronome substantivo é outra. Então, o pronome substantivo funciona de que maneira, ó? O pronome substantivo vai funcionar como... Então, ó, funciona em lugar de um substantivo. Então, ó, funcionou em lugar de um substantivo. Por isso que vai desempenhar a função de substantivo. Aqui eu tenho, ó, que é um sujeito, e aqui eu tenho que é um objeto direto. Então, ele funciona como se fosse um substantivo. Percebeu? Por isso que ele vai ser chamado de pronome substantivo. Começamos por aí, porque a cobrança de questões, quando a gente resolver questões você vai perceber isso, a cobrança de questões, que são cobranças de questões extremamente específicas, né? Que tipo de cobrança de questão extremamente específica é essa? Quando você tem, por exemplo, o pronome substantivo fulaninho está desempenhando a função cicraninha. Beleza? Aí a gente começa a pensar o seguinte, aqui dentro eu usei uma série de pronomes ali. Inicialmente eu usei uma série de pronomes para vocês darem uma olhada. Beleza. Eu começo pensando com vocês no seguinte, olha só. Eu tenho algumas classificações de pronome que são muito importantes. Dentre elas, aquela classificação que a gente chama de pronomes pessoais. Esses pronomes pessoais, eles acontecem... Eu vou falar desses pronomes pessoais daqui a pouco, tá? Não se preocupe, no segundo bloco a gente fala sobre isso. Mas esses pronomes pessoais, eles funcionam basicamente como pronomes que substituem um nome. Pronome pessoal vai sempre substituir um substantivo, beleza. São pronomes essencialmente substantivos. Como é que funciona isso? A gente vai ter o seguinte, ó. Tem os pronomes de primeira pessoa, em que eu vou ter o eu e o nós.
Esses dois aqui, adiantando aí a nossa vida, são necessariamente pronomes pessoais. Então, ó, pronomes pessoais. Beleza. De segunda pessoa, eu também tenho dois. Também tenho o tu e o vós. Eles também são o quê? Pronomes pessoais. Então, ó, pronomes pessoais. E de terceira pessoa eu tenho o ele, ele, ela, eles, elas, né? Então tem, ó, ele barra ela, eles barra elas. Também são chamados de pronomes pessoais. O que vai acontecer? Essas criaturas, né? Essas criaturas aqui, elas que também são pronomes pessoais, funcionam de que maneira? Ó, também são pronomes pessoais. E elas são necessariamente elementos gramaticalmente marcados como primeira, como segunda e como terceira pessoa. O que isso significa dizer? Como eles são pronomes pessoais do caso reto, todos eles do caso reto, eu vou falar um pouquinho sobre isso né, daqui a pouquinho, a gente vai entender o seguinte. Se eles são pronomes pessoais, eles vão desempenhar funções ou de sujeito ou de complemento. São as funções básicas de pronomes pessoais. Ou eles são sujeito ou eles são complementos. Beleza. Nesse caso, a gente vai entender que gramaticalmente existem duas pessoas, aliás, dois pronomes por pessoa. Então aqui eu vou dizer o seguinte, ó, eu tenho que dentro da gramática, e aí você já vai entender o porquê que eu estou dizendo isso, ó, mas dentro da gramática, então aqui, ó, eu tenho essas duas pessoas, gramática, gramática, gramática. Já já você vai entender bem claramente o que eu quero mostrar aqui para vocês. Só que o que acontece? Quando eu penso no discurso, a coisa muda de figura. Então, quando eu penso no elemento discursivo, eu só tenho três pessoas. Então, eu tenho a primeira pessoa, que é quem fala. A segunda, que é com quem se fala. Então, aqui, ó, e a terceira, que é do que se fala. Isso aqui é discurso agora, ó. Isso aqui muda um pouquinho e a gente joga para o discurso. Por que muda, Wagner? Como assim muda? A gente vai pensar da seguinte maneira. Nem todas as vezes a pessoa do discurso vai coincidir com a pessoa gramatical. Por que nem sempre isso vai acontecer, Wagner? Porque você tem alguns pronomes, por exemplo, os chamados pronomes de tratamento, que você já conhece de trás para frente, que eles são, olha só que doideira, de uma pessoa gramatical com referente a outra pessoa do discurso. Isso é muito importante de você prestar atenção. Olha que maluquice isso aqui, ó. Quando eu digo assim para vocês, vamos dizer que eu vou usar o você e vou usar o vossa senhoria. Então, vamos dizer que eu construí a seguinte frase, ó. Você... Deixa eu pensar numa cor aqui bonitinha. Você deverá sair às 8 horas. Vossa Senhoria chegará cedo ao baile. O que acontece? Essa criatura aqui que está marcada, ó, tanto você quanto Vossa Senhoria, faz com que, né, os dois fazem com que o verbo esteja na terceira pessoa. Eu chegarei, tu chegarás, ele chegará. Mas o que acontece aqui, ó? Olha que coisa legal. O verbo está na terceira pessoa. Aqui está na terceira pessoa. O você com quem eu estou falando, Vossa Senhoria com quem eu estou falando.
então eles são representações de segunda pessoa. Por isso que a gente vai dizer o seguinte, gramaticalmente, esses pronomes são pronomes de terceira pessoa. Então, ó, gramaticalmente, esses pronomes são pronomes de terceira pessoa. Discursivamente, eles são pronomes de segunda pessoa. Ou seja, dentro da gramática é terceira pessoa, dentro do discurso é segunda pessoa. Deu para entender? Pegou essa visão? Olha que visão diferente. A gente vai ter o seguinte, olha só. Dentro do discurso se refere à segunda pessoa. Ótimo. Dentro da gramática se refere à terceira pessoa. E isso pode causar um probleminha, que é esse aqui, ó. Preste atenção nisso aqui, e aí eu quero que você tente descobrir o que está errado aqui. Vamos imaginar que eu jogue essa ideia aqui. Já falei com você para eu te dar um emprego. Achei. Então, ó, já falei com você para eu te dar um emprego. Olha para cá. Esse T está retomando quem? Claramente retoma o você, certo? Neste caso aqui, questão típica de prova, tá? Questão típica de prova. O que eu tenho? Um problema de paralelismo. Por que eu vou ter um problema de paralelismo aqui? Porque o você é gramaticalmente a terceira pessoa. O T é gramaticalmente a segunda pessoa. Ambos estão na mesma pessoa do discurso. Sem dúvida nenhuma, ambos estão na mesma pessoa do discurso. Mas não estão na mesma pessoa gramatical. Esse é o problema. Estão na mesma pessoa do discurso, mas não estão na mesma pessoa gramatical. Vou botar de novo para você ver. Então, ó, já falei com você para eu te dar um emprego, já falei com você para eu lhe dar um emprego, porque eu tenho que respeitar a mesma pessoa da gramática. Exatamente essa a ideia que a gente tem. Tudo bem? Começamos bem, gente. Muita informação, too much information, né? Vamos dar uma olhadinha. Temos algumas classificações de pronome para a gente fechar esse bloco. E aí eu volto falando dessas classificações, tá bom? Quais são essas classificações? Ó, os pronomes apresentam uma gama vasta, né? Uma vasta gama de classificações. Uma gama vasta não, né? Pode ser uma gama vasta. Uma vasta gama, uma gama vasta. Na verdade, ficou ao contrário. De classificações. Que são cobradas e que fazem diferença na hora da análise sintática desses pronomes. Quais são elas? Pronomes pessoais, check. Pronomes possessivos, indefinidos, interrogativos, demonstrativos e relativos. Todas essas criaturas aqui têm uma importância gramatical e discursiva. Por isso que são cobrados várias vezes. Então, a gente vai dizer que tem grande importância, certo? Ó, grande importância gramatical e discursiva. Certo? Então, tem uma importância gigantesca dentro da gramática. Gramatical não ficou legal, né, Wagner? Gramatical e discursivo. Tudo bem? Essa importância é muito longa mesmo, tá, gente? É bem grandinha. Ela tem um valor muito grande ali dentro, por quê? Exatamente porque a gente vai trabalhar com a ideia, né, e a gente consegue pensar isso de diversas maneiras, ampliando sentidos, gramaticalmente, funções muito distintas, funções muito diferentes. Então, a gente acaba tendo uma série de características muito importantes colocadas dentro de cada um desses elementos. Tudo bem? E aí a gente vai ver, pronomes pessoais vão desempenhar algumas funções, e aí eu começo com aquilo que vocês tanto amam. A gente começa a falar um pouquinho sobre sintaxe, a gente começa a falar de sintaxe de forma um pouco mais profunda. Beleza? O que vai acontecer? Chegamos ao fim desse primeiro bloco, e é isso. Segura um pouquinho aí, a pemba que eu já tô voltando, né? Segura um pouquinho que eu já tô de volta. Bora lá.